A Arábia Saudita afirmou que não vai continuar negociando um acordo para reconhecer o Estado de Israel até que um cessar-fogo seja estabelecido na faixa de Gaza. A guerra no território palestino atrapalhou uma aproximação que acontecia entre sauditas e israelenses. A afirmação foi feita pela embaixadora do país árabe nos Estados Unidos durante uma conferência no Fórum Econômico Mundial de Davos. A Arábia Saudita nunca reconheceu Israel, nem assinou os Acordos de Abraão de 2020, patrocinados pelos Estados Unidos e através dos quais Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Marrocos estabeleceram relações oficiais com o Estado hebreu. A administração do presidente democrata Joe Biden pressionou para que Riad desse o mesmo passo, mas a eclosão da guerra em Gaza no início de outubro, após um ataque sem precedentes do movimento terrorista Hamas, dificultou uma aproximação. O ministro saudita das Relações Exteriores já havia declarado que o país continua aberto à possibilidade de estabelecer laços com Israel no futuro, mas enfatizou a necessidade de um cessar-fogo e a criação de um Estado palestino. A guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 24.600 mortos na faixa de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo movimento islamita. E olha, dezenas de parentes dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza invadiram uma reunião do Comitê de Finanças do Parlamento israelense nesta segunda-feira. O grupo exige que os políticos do país trabalhem para a libertação dos sequestrados. Antes da invasão, os manifestantes bloquearam a entrada do parlamento enquanto pediam por novas eleições. Muitos dizem não confiar mais na liderança de Benjamin Netanyahu. Segundo a mídia israelense, o premier recebeu os familiares dos reféns em uma reunião depois da pressão no parlamento. Então agora a gente segue ao vivo para Israel para conversar com o Major Rafael Rosenstein, que é porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Major, boa noite. Por aí são 5 horas a mais e eu começo perguntando justamente sobre essa questão dos reféns, né? Qual que é a ação daqui para frente para que Israel consiga atender ao pedido dessas famílias? Boa tarde, Kelly. O objetivo dessa guerra é duplo. É desmantelar a capacidade militar e a capacidade organizacional do grupo terrorista do Hamas e também trazer de volta para as suas casas todos os civis e todas as pessoas que foram sequestrados por esse grupo terrorista tão cruel. São pessoas que foram tiradas de suas camas em 20 comunidades no sul de Israel, depois que milhares de terroristas invadiram o território israelense, inclusive uma festa que estava acontecendo no sul de Israel, num feriado judaico. Hoje em dia, então, tem 136 pessoas que estão sequestradas pelo Hamas, inclusive 2 crianças e mais de 15 pessoas idosos com mais de 65 anos. Então, o exército está fazendo tudo possível, não somente para desmantelar a capacidade militar do Hamas, mas também para trazer de volta os sequestrados que estão nas mãos do Hamas. Mas é importante deixar uma coisa muito clara. O Hamas, essa guerra é uma guerra muito complexa. É uma guerra que não só é travada no ambiente urbano e um dos lugares mais densamente povoados do mundo. A faixa de Gaza tem 360 quilômetros de extensão e mais de 2 milhões de habitantes, mas também é uma guerra que é assimétrica. Ela é travada entre um Estado democrático de direito que respeita todas as normas do direito internacional e um grupo terrorista que comete atrocidades, que atua em instituições civis, lança seus foguetes contra civis, sequestra civis e faz tudo necessário para continuar cometendo suas atrocidades, inclusive utilizando civis como escudos humanos. Só para deixar claro, se você me permite, Kelly, foi divulgado hoje esse desenho. Esse desenho aqui é um desenho que foi feito por uma menina de 5 anos, chamada Amélia, que estava sequestrada nas mãos do Hamas. Ela ficou 50 dias sequestrada. 50 dias ela ficou num túnel subterrâneo, 20 metros abaixo da terra,
um túnel que tem uma extensão de 1 quilômetro. Essa é a Amélia, uma garota de 5 anos que ficou 50 dias nas mãos do Hamas. O exército israelense conseguiu entrar no túnel subterrâneo, no cativeiro que ela ficou, que é esse aqui, eu espero que vocês consigam ver, e lá encontrou esse desenho que ela fez quando estava no cativeiro. É um grupo muito cruel, é um grupo terrorista, então essa guerra é uma guerra muito complexa, mas o exército israelense está fazendo tudo possível e está muito preparado para conseguir alcançar os objetivos. O norte da faixa de Gaza já está desmantelado do grupo terrorista do Hamas, e as operações nesse momento estão sendo focadas no sul da faixa de Gaza, principalmente em Khan Yunis. As operações são mais cirúrgicas, baseadas em inteligência precisa. Então, o exército israelense está cada dia mais se aproximando da liderança terrorista do Hamas para poder alcançar os objetivos dessa guerra. Major, inclusive, ainda falando da questão dos túneis e das pessoas que estão sequestradas, ontem uma notícia ganhou a manchete aqui no Brasil, em vários portais de notícias, que seria o seguinte: Israel divulgou imagens de um túnel que teria sido usado como cativeiro por parte dos reféns ali, né? Alguns reféns ficaram nesse túnel. É isso mesmo? Como é que o Exército chegou até esse túnel, Major? Sim, como eu disse, as operações elas estão sendo focadas na cidade de Khan Yunis, que é o centro de operações terroristas do Hamas. E lá foi encontrado o túnel subterrâneo, que é esse mesmo túnel que eu falei há pouco tempo, que lá foi encontrado o desenho que foi feito pela menina de 5 anos, a Amália, que estava sequestrada pelo Hamas. E esse túnel, que é um túnel de mais de 1 quilômetro de extensão, nesse túnel estavam em cativeiro 20 pessoas. Essas 20 pessoas ficaram lá pelo menos 50 dias, até eles passarem para outros lugares pelos terroristas do Hamas. Os terroristas do Hamas, eles utilizam os túneis subterrâneos para armazenar seus armamentos, para esconder seus líderes, mas também para colocar os reféns que estão na faixa de Gaza, estão em situações precárias, não recebem medicamentos, e então o exército israelense ele está fazendo tudo necessário para poder trazer os reféns o mais rápido possível de volta para as suas casas. Esse é o principal objetivo dessa guerra, trazer os reféns de volta para as casas. Enquanto os reféns não voltarem para casa, essa guerra vai continuar, tanto para desmantelar a capacidade terrorista do Hamas, mas também para que o Hamas não possa cometer um outro 7 de outubro, como é o objetivo do Hamas, que é acabar com o Estado israelense. Major, alguns especialistas disseram aqui para a gente na Record News que há estimativa de que existam 500 quilômetros de túneis do Hamas. O Exército de Israel trabalha com essa estimativa também ou não? O exército israelense já encontrou na faixa de Gaza mais de 800 entradas de túneis subterrâneos. Nós podemos dividir a faixa de Gaza em 2 partes, a Gaza superior e a Gaza inferior. Enquanto os civis da faixa de Gaza imploram por comida, imploram por atenção do governo, os terroristas do Hamas estão debaixo da terra, escondidos e preparando suas atrocidades, preparando seus mísseis que são lançados contra o Estado israelense, contra instituições civis no Estado de Israel e preparando suas ações terroristas. O grupo terrorista do Hamas, eles não só lançam seus foguetes em direção a civis no território israelense, mas também se escondem
atrás de civis na faixa de Gaza, utilizando os civis como escudos humanos. Esses túneis, eles foram construídos embaixo de mesquitas, de escolas, de creches, de parques de diversão na faixa de Gaza. O modus operandi do Hamas é o seguinte: eles têm armamentos dentro de casas, dentro de mesquitas, dentro de escolas. Os terroristas do Hamas entram no túnel subterrâneo dentro de suas próprias casas e de lá eles saem dentro de uma mesquita e nessa mesquita já tem armamentos preparados para serem utilizados contra as forças israelenses e contra os civis israelenses no território de Israel. Eles saem da mesquita, entram de novo no túnel subterrâneo e saem em uma outra saída dentro de uma escola. E lá tem mais armamentos e mais foguetes para serem lançados contra o território israelense. Esse é o modus operandi do Hamas. São terroristas que não utilizam uniformes militares. Eles utilizam calça jeans, calças da Adidas, chinelo, tênis, e assim eles cometem suas atrocidades. Eles atuam como se fossem civis, mas cometem ataques terroristas contra os militares israelenses e contra os civis que estão no território israelense. A conquista dos objetivos dessa guerra não é favorável também a Israel, é favorável a toda a humanidade. O grupo terrorista do Hamas, o que fez no 7 de outubro, tem que chamar atenção ao mundo todo, porque se o grupo terrorista do Hamas não for desmantelado depois do que fez no território israelense, invadindo o território israelense, cometendo essas atrocidades, estuprando mulheres, assassinando civis, crianças, idosos, sequestrando mais de 200 civis para a faixa de Gaza, isso vai servir como uma inspiração para os grupos terroristas do mundo todo para cometerem atrocidades parecidas. Então, o desmantelamento do Hamas é favorável não só a Israel, mas ao mundo todo. Major, mas desde o 7 de outubro, Israel tem que lidar com outros grupos terroristas além do Hamas. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Jihad Islâmica, a gente pode citar aqui também o Hezbollah, os Houthis também têm dado muito trabalho recentemente com ataque a navios. Como é que está a situação em relação a outros grupos terroristas que também têm feito vários ataques? Então, Kelly, Israel está atuando, está sendo atacado. Israel está sendo atacado em várias frentes, tanto no norte de Israel pelo grupo terrorista do Hezbollah, no sul de Israel pelo grupo terrorista do Hamas, da Jihad Islâmica, por outros grupos terroristas, muitos deles apoiados pelo Irã. E o exército israelense está preparado para defender o Estado de Israel, seja onde for, seja no norte de Israel, seja no sul de Israel, seja em qualquer lugar. O exército está atuando em todos os lugares necessários para garantir a defesa da população israelense. Essa sua pergunta, ela lembra muito uma expressão que disse a Golda Meir em 1973. Se o exército israelense largar suas armas, então o que vai acontecer é que o país de Israel será destruído. Mas se os grupos terroristas largarem suas armas, talvez poderá ter uma paz aqui no Oriente Médio. Major, e só para a gente deixar claro, na semana passada, aqui no Brasil, chegou a informação que poderia acontecer até uma guerra, de fato, entre o Israel e o Hezbollah, deixando aquela região mais no sul do Líbano ainda mais tensa. Isso pode acontecer? A situação se acalmou um pouco? O que a gente pode dizer em relação a este momento? O grupo terrorista Hezbollah, tentando ajudar o Hamas e apoiado pelo Irã, desde o 7 de outubro, continua atacando, lançando seus mísseis antitanque, seus foguetes contra o território israelense, contra instituições e casas civis no norte de Israel. O exército israelense ele vai fazer o que for necessário para defender sua população. O grupo Hezbollah, de acordo com a decisão da ONU 1701, ele não pode estar atuando no sul da faixa de Gaza, embaixo do rio Litani. Então, o grupo terrorista do Hezbollah
está ferindo uma resolução do Conselho de Segurança da ONU já há anos e assim continua lançando seus foguetes na fronteira do Líbano com Israel, lançando seus foguetes contra os civis israelenses. Se não tiver uma solução diplomática para resolver essa questão no norte de Israel, Israel fará o que for necessário para defender sua população, inclusive, se tiver necessidade, vai fazer suas operações no sul do Líbano e em qualquer lugar para garantir a segurança dos cidadãos israelenses. Muito obrigada, Major Rafael, trazendo informações ao vivo, direto de Tel Aviv. Muito obrigada pelas informações. Nós sempre torcemos aqui pela paz. Uma boa noite a todos aí, já que são 5 horas à frente. E estamos sempre de portas abertas aqui. Boa noite. Obrigado, Kelly. Bom trabalho. Obrigada.